dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Hoje para gravar mais um vídeo para vocês falando sobre a palavra do Senhor. Bem, hoje gostaria de estar falando para vocês uma palavra muito bem conhecida, que por mais que seja dura, é uma palavra muito boa para se estudar e também interessante para ver seu significado nas nossas vidas. E bem, hoje eu gostaria de estar lendo para vocês no livro de Apocalipse, no seu capítulo 10, no seu versículo 9, que diz bem assim: E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me um livrinho, e ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. Ou seja, aqui foi quando João, ele comeu um livrinho trazido por um anjo, que o loja é descrito aqui no versículo 1 do capítulo 10, com um anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. Ou seja, era um anjo que, quando ele falou, a sua voz bramou. Mas esse não é o que queremos entrar. O que queremos entrar é o que está escrito no versículo 9. Quando João escutou uma voz para comer o livrinho, então ele pediu ao anjo o livrinho. E aí o anjo foi lá e disse a ele, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Ou seja, o Evangelho, meus irmãos, ele é literalmente isso aqui. Na boca ele é doce como mel quando nós recebemos a palavra. Ou seja, quando alguém vem, primeira vez que você, sei lá, virou cristão, você agora está virando cristão, como eu estou falando aqui, primeira vez a gente, nossa, que lindo, que legal, né? Cristo salvar as pessoas, salvar a gente das opressões, dos pecados. Porém, quando a gente foi realizando a prática, não foi o que a gente esperava. Era amargo, o Evangelho era amargo, era renúncia, era vencer pecado, é simplesmente você largar tudo do seu passado para viver a nova vida. Que não é mais você quem vive, é Cristo quem vive em você. Agora você vive a vida de Deus, Deus quem vive em você, não é mais você quem vive em si mesmo. Ou seja, o Evangelho, meus irmãos, ele realmente é amargo. Ele é doce como mel no começo, mas depois fica amargo no ventre. O ventre seria o que? O estômago. Ou seja, meus irmãos, não fiquem tristes, como eu já havia dito aqui várias vezes no canal, por conta que o Evangelho é duro, por conta que o Evangelho tem mensagens que confrontam o seu ego, o seu eu, mas enfim, fiquem felizes porque o que é amargo no começo, no fim também sai como mel. Ou seja, por mais que todo o sofrimento, todas as dores, como Paulo havia dito, que nada, esse sofrimento que a gente passa aqui não é nem comparável à eterna glória que a gente vai ter. Porque o sofrimento é passageiro, mas a glória, o corpo de glória, ficar com Cristo lá com Deus, não é, você não vai passar 1000 anos e acabou, não, depois acabou tudo. Não, é eterno, é para sempre, vai ser gozo, e vai ser alegria, vai ser prazer, e somente coisas boas, meus irmãos. Ou seja, a eternidade não se baseia em simplesmente você estar aqui na Terra e você dizer, não, eu já sou salvo, então fico na Terra. Não, isso aqui é só tudo passageiro. É sobre simplesmente você ter a salvação plena. E a eternidade ela não começa lá no céu, a eternidade ela já começou. Porém, muitas pessoas pensam que a eternidade vai começar quando entrar no céu, mas ela já começou, meu irmão. A partir do momento que você levantou a mão lá no culto e aceitou Cristo como seu Salvador, você não está dizendo assim, Senhor, a gente vai se encontrar lá no céu. Não, você já se encontrou com Jesus. Desde o momento que você levantou sua mão, você já entregou sua vida e acabou. Agora é Cristo quem manda. É um ou outro, ou é Cristo ou é você. Então, você vai ter que sair do seu próprio eu, vai quebrar o ego, o eu todo, para que Cristo reine em você. Mas não de uma maneira ruim, mas sim de uma maneira boa. Porque Cristo, só Ele quem sabe, Deus, só Ele quem sabe o nosso bem, o melhor pra gente. Ou seja, quando vinham as tentações, provações, tempestades, entenda que isso é tudo Deus te provando, te testando, para você ser moldado. Porque ninguém é moldado, como eu já havia dito aqui em um vídeo do canal, no doce. É que você quer ser provado comendo doce, comendo tudo de bom, na conformidade, lá no celular de boa, no sofá, sem fazer nada, sem fazer um jejum, sem uma oração esforçada. Muitas vezes orações você tem que fazer aquelas orações forçadas, mas sim uma oração sincera com Deus. Se esforçar, para ser sincero, não é nem necessário. É só você ser sincero com Deus. Se esforçar, você precisa se esforçar para ler a palavra, porque ler a palavra, meu irmão, para ler a palavra você não precisa simplesmente começar, hoje eu vou ler Apocalipse inteiro em um dia, não. Simplesmente começa com um versículo.
Parece até estúpido o que eu estou falando, mas é a verdade. Você começa com um versículo, 10 versículos, um capítulo, um tema já é suficiente para você se encher. Ou seja, meus irmãos, entendam que Cristo, ele nunca quis te forçar mais do que a carga que ele colocou sobre você. Porque o fardo dele é. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Ou seja, se Cristo botou, por exemplo, nós somos tentados de acordo com a nossa cobiça, como o Tiago havia dito. Ou seja, por exemplo, se você aguenta segurar 5 quilos, Cristo não vai colocar 12 quilos para você aguentar, não vai ser o dobro. Ele vai pegar parte da carga e depois vai te desafiar colocando 1 quilo a mais para você crescer, para assim você carregar 7 quilos. É uma forma, para simplificar, eu falei assim. Mas a vida cristã é isso, meus irmãos. A cada dia você vai carregando uma carga nova, para que lá no final você olhe para trás e diga: nossa, foi tudo isso, pareceu tão fácil, mas na verdade foi difícil. Mas você passou por tudo isso, porque quem estava com você não era a sua força, não era o seu eu, não era o seu ego, é Deus. Deus quem está com você. Vamos lá, fala em Mateus 28:20 que Cristo, ele falou que estaria conosco todos os dias. E quando você estiver dizendo: nossa, eu sou solitário, não tenho namorado, eu não tenho ninguém, você tem sim. Você pode estar no fundo do poço, mas quem está lá é Jesus. É só Ele quem está lá, no momento de alegria e tristeza. E, meus irmãos, para terminar essa mensagem, não vou ficar assim, só focando na teoria, mas para te dizer que, por mais que o evangelho seja amargo, gostaria de te dizer que esse amargo, ele pode se tornar doce, mas não doce nas conformidades. Doce com Cristo. A partir do momento que você começa a lutar com Cristo e não para Cristo, você começa a simplesmente ver que tudo só depende de você, do seu esforço, do seu primeiro passo, e também depende do Criador, da sua confiança no Criador. Não é tudo sobre você. Você tem sua parte, você tem que fazer sua parte, mas o Criador, ele age quando você clama, quando você invoca o nome dele. Deus não vai se manifestar onde ele não é invocado, ou seja, ele só vai se manifestar quando você simplesmente chamar o nome dele, clamar pelo nome dele. Pai da eternidade, príncipe da paz, começa a chamar o nome dele que ele vai se manifestar a você. Ele está com você. E manifestar é diferente de você estar em um lugar. Cristo, ele está em um lugar, ele está em todos os lugares, mas ele não é obrigado a se manifestar em todos. Ele não vai se manifestar na balada ou em qualquer outro lugar que tenha pura heresia. Mas, meus irmãos, entendam, Cristo, ele quer que você entenda que por mais que o evangelho seja amargo, ele quer que você entenda que simplesmente essas provas que você passa, esse amargo que você sente, de que a renúncia é ruim, de que o pecado é simplesmente melhor que a caminhada por Cristo, irmão, entenda que o pecado só leva à perdição. É simplesmente isso. Todo o resultado de todo pecado é sempre, sempre, sempre a morte. E todo o resultado do esforço humano para ser reconhecido em Deus também é inútil, porque nenhuma obra-lei é capaz de conquistar a salvação. Ou seja, é tudo sobre a graça de Cristo. Por exemplo, vou falar um exemplo bem simples para resolver sua vida. Por exemplo, o ladrão lá que estava perto de Jesus. Ele falou, como posso dizer, de forma resumida. Ele falou assim: eu sou mau, eu mereço mal, porém, Senhor, por favor, me recompensa. Se lembra de mim lá no céu. Ele se arrependeu e reconheceu que ele não é nada. Ele reconheceu que Cristo é o Salvador. Então Jesus foi lá e disse: hoje mesmo você estará comigo lá no paraíso. Ou seja, lá no paraíso não, no paraíso. Ou seja, Cristo, quando ele vê alguém que se arrepende, como o próprio Cristo disse, que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, porque realmente é um momento de alegria. Se arrepender não é chorar, não. É se arrepender também é uma manifestação do arrependimento. Mas, porém, é também você mudar, você decidir: não, a partir de hoje chega de vício em pornografia, chega de ficar viciado no TikTok, chega de vício em jogo, chega de ficar xingando, chega de julgamento. É simplesmente você dizer chega. E para começar assim, meus irmãos, o primeiro passo não significa um primeiro largo passo. Um pequeno passo já é o suficiente, contanto que você dê o primeiro passo. O importante não é a quantidade ou o tamanho do seu passo, mas sim a sua intenção. Se a sua intenção é começar a renunciar aos pecados, você já fez a melhor decisão da sua vida, que é seguir a Cristo. Bem, para começar não precisa simplesmente, vou tacar aqui um guia completo para você começar a sua caminhada com Cristo. Primeiro, ore sincero. Não se importe com o tempo. Não estou dizendo para você simplesmente: não, vou orar 5 minutos. Não, tenta orar 15 minutos sinceramente. Sincero com Deus. Fala tudo para Deus. Taca tudo para fora. Só seja sincero. Tenta ler a palavra por 30, 20 minutinhos, está bom? E, sei lá, tenta fazer um jejumzinho de 30 minutos. Arranca alguma comida do seu dia, sei lá, o café, meio-dia. Mas eu recomendo que faça assim no café de manhã, que a gente acorda já com fome. Aí já dá vontade. Ou seja,
Tira isso, tenta fazer um jejum de 30 a 1 hora, tá bom. E também, se puder, propague a palavra de Deus. Porque é importante que as pessoas também descubram a verdade, a cura do pecado. E o que Cristo quer te revelar hoje, meu irmão, é esta palavra aqui, a qual eu já te falei. Ou seja, por mais que o evangelho seja amargo, vale a pena. Porque o nosso sofrimento aqui não vale de nada para a eternidade que a gente vai ganhar lá no céu. Ou seja, o sofrimento passa, a eternidade não. O próprio nome diz eternos, eterno, que vem lá do grego. Mas enfim, na verdade vem não, eu que inventei isso. Mas enfim, ou seja, todo sofrimento aqui, meu irmão, vai passar. Por mais que doa, vai passar. E é isso, e acabou. Ou seja, a eternidade, meus irmãos, Cristo é o que importa, Deus é o que importa na sua vida. Se estiver se sentindo solitário, sempre lembre que Ele sempre está com você. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. E se precisar de ajuda, clame pelo nome dEle, que Ele irá te responder. E agora, meus irmãos, muito obrigado por ter visto esse vídeo. E que Deus abençoe a sua vida. E na próxima vez que alguém te falar sobre Cristo, não seja ignorante com essa pessoa, simplesmente, não gosto disso. Porque muitas pessoas falam do Evangelho não por querer reconhecimento nem nada, mais para salvar sua vida. Ou seja, essas pessoas te amam, assim como Deus te ama. Elas não amam no nível do Pai, mas no Pai Celestial, que é Deus, mas elas também te amam. E Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, meu irmão e minha irmã.